Olá, conversamos hoje sobre o 18º capítulo, Magos, Instrumentos da Lei e da Vida. Décimo oitavo capítulo do segundo livro, né, de Rubens Saraceni, psicografado por ele. É legal o seguinte, magos, quando a gente fala em mago, vocês sempre atentem, né? Mago é aquele que faz magia, né? Porque quando a gente fala em mago, a gente se reporta aquelas filmes medievais, né? Onde um dos maiores, né, que geralmente aparece, né, que é muito legal, bacana, assim, né, Mago Merlin, né, e do filme do Harry Potter também, né. Então, mago é isso daí, né. Uma versão de filme, né. Mas mago, sim, faz magia, faz muita coisa, né. Tem o conhecimento, né, e não é só magia no sentido, vou fazer aparecer, vou fazer desaparecer, vou, né, emitir um raio. Não, os magos que a gente fala hoje da Umbanda, né, esses existentes são aqueles que realmente conseguem mudar propriedades químicas, físicas, né, alterar características, né, e tudo dentro de uma ciência que talvez a gente não entenda ainda, né. Então este é o mago. O mago é um ser de conhecimento profundo, né, dos elementos, das essências com que ele mexe. Quem tem grau de mago obrigatoriamente tem que renunciar ao seu livre-arbítrio para poder fazer cumprir aquilo que lhe é determinado pelas hierarquias. Muitos Exus, os ditos demônios, que estão sobre as capas pretas, que estão de chifres, né, tudo isso inventado, eles são magos. Magos. E existem 3 categorias de magos que nós vamos chamar aqui dos Exus, né, que trabalham nas tendas de Umbanda. Então, existem vários tipos de Exus, né, para proteger. Exu que abre caminho, meu Jesus, Exu da cura, mas existem muitos mesmo, tá? Exu para fazer mal não tem. Eu fui lá e ele fez o mal. Não, ele não fez, quem fez foi tu que pediu, né? Ele renunciou ao livre-arbítrio dele. Então, ele precisa renunciar para que ele simplesmente, é que nem um policial, vamos dizer assim, né? O policial, ele cumpre a ordem, ele não chega lá no local da denúncia para prender e ele vai querer ver, não, mas por que tu fez isso? Porque o juiz já expediu. Ele só vai dizer, o senhor é o fulano de tal, o senhor está preso. E acabou, não tem emoção, não tem nada, ele não tem julgamento ali, ele simplesmente cumpre aquilo que lhe dizem. E quando o Exu está ao seu lado, é o seu guia, você é o juiz dele. Então ele não difere muitas coisas do que é certo e do que é errado. Ele simplesmente cumpre aquilo que lhe é determinado. De um modo bem grosseiro falando, né? Mas e se o Exu fizer uma coisa errada e se der mal? Se ele se der mal, tu vai se dar mal.
Mas ele, como ele não tem livre-arbítrio, ele está cumprindo uma determinação que acredita que tu esteja dando para ele. Vamos supor, eu quero terminar com aquele relacionamento não sei lá da onde, lá daqueles lá, porque eu gosto, né, dela, dele, e eles estão juntos, mas eu preciso ficar com ele e tal, não sei o quê. Aí arma um esquema, arma uma oferenda, não sei o quê, o Exu vai lá, faz o trabalho. Vamos supor que isso aconteça e vamos supor que realmente se efetive isso. O Exu não cria um karma por causa disso. Quem cria é tu. Que tu fez mal, cria um karma para ti, né? Vai criar um karma por causa das pessoas que tu fez, que tu prejudicou ainda para ti, e do Exu ainda para ti. Né? Então não existe essa de os Exus, os demônios, eles fazem, querem acabar com a tua vida. Eles não querem acabar com a vida de ninguém, eles não querem, não... Exu, ele não acorda num dia, ele tá lá muito bem, assim, ele acorda num dia e por coisa dele, ele acha, não, hoje eu vou fazer mal hoje. Hoje eu vou lá destruir não sei o que, hoje eu vou fazer bater os carros, hoje eu vou fazer cair um avião, hoje eu vou não sei... Não existe. Eu não sei quem é que fala sobre isso, aonde lê sobre isso, da onde tira absurdos desse jeito. Ok? Então, dessas categorias, eu estava voltando, né? Essas 3 categorias, ou 3 graus, ou 3 níveis, né, de magos que a gente vai trazer para Exus. Então, 3 níveis de Exus são os guardiões, os Exus guardiões, os Exus de lei e os Exus iniciantes. Dentro de cada uma dessas, dos Exus guardiões, existe a sua hierarquia. Né? Dentro dos Exus iniciantes existe a sua hierarquia, existem as divisões. Mas, assim, categorias são essas 3, segundo o livro nos traz. Tá? Não esqueça que tudo que eu digo aqui é segundo o livro. Tá? Às vezes eu faço alguns comentários por fora que são meus, né? Opiniões minhas, né? Em exemplos, assim, que nem eu dei antes. Mas isso é do livro. Tá? Ele diz ainda assim, ó, qualquer coisa que digam fora isso é porque não tem conhecimento, não sabe. Ok? Os Exus iniciantes são espíritos resgatados de seus polos negativos, são os iniciantes, são os que ainda estão muito ligados à crosta terrestre, são os que utilizam-se de meios ainda humanos, na força bruta, na força, na porrada, né? São os iniciantes. Né? É a forma deles de resolver os conflitos, né? Eles têm uma evolução, e a gente observa muito bem quando os Exus entram dentro das tendas de humano, que todos têm uma evolução, na forma de lidar, na forma de conversar, na forma de tratar. Essa parte é muito legal. Os Exus de lei possuem os seus pontos de força onde estão assentados. Nós vamos falar sobre depois, mais tarde, sobre assentamento, tá? Então ali eles possuem, nesses pontos onde eles estão assentados, eles possuem um identificador de hierarquia. Não é só assentar o Exu, ali tem uma hierarquia, ali tem da onde ele vai ser comandado. Atuam junto aos médiuns, né? E a pessoas designadas. Protegem amigos, protegem residências, ok? Obviamente, né, vigiam, né, as tendas, né, de Umbanda. Os Exus guardiões estão ligados diretamente à lei. Tá? E todo Exu de guardião está sentado em algum ponto da natureza. Tá? No rio, mar, mata, esse negócio, né? Esses guardiões, eles são divinos, isso é importante, mas de natureza cósmica. Eles são
os negativos dos orixás da luz. Tá? Então, o que significa isso? Eles são aquela parte, meu irmão e minha irmã, aquela parte que ninguém quer fazer. Eles são aquela parte que, sabe, aqueles que tu tem que... Quem é que vai lavar o banheiro hoje? Quem é que vai lavar os vidros? Ah, eu. Quem é que vai lavar o vaso? Ah, ninguém quer. Entendeu? É isso. Eles... Alguém... Né, sabe aquela frase que diz assim, alguém tem que fazer o serviço sujo. Alguém tem que ir lá na podridão. Alguém tem que ir naquela massa densa de vaidade, de ego, de lodo, sabe? De cheiro ruim, de fedor, naquela... Alguém tem que se infiltrar nos pensamentos humanos, nas emoções caóticas. Quem são esses? Os Exus. Por isso que eu sou muito agradecido a eles. São 7 guardiões originais e naturais, que regem todas as hierarquias da lei que atuam nas trevas, o lado cósmico da vida. Tá? Então, as trevas somos nós, né, meu irmão? O lado cósmico, né? O lado negativo, o lado absorvente, né? E que cada hierarquia, obviamente, comandado por um Exu guardião, que responde na luz aos orixás sagrados. Nas trevas, aos 7 guardiões cósmicos, e em nível planetário responde ao orixá cósmico original. Nada mais é do que a hierarquia, né? Não vamos nos aprofundar, porque o livro não se aprofunda em tudo isso. Mas existe sim. Em cada lado, né, você tem lá um comandante que está no lado cósmico, né, um lado mais trevoso, nosso. Tem um que está no lado universal, ok? Que é mais celestial. Então tem um comandante também. E tem outro que está no nível mais superior ainda. É a hierarquia, só isso, né? Cada um tem que responder a um lado, né, ao setor que está. Simplesmente que nem numa empresa. Né? Não tem o chefe do RH, o chefe da administração, né? O chefe do financeiro, o chefe... Não, e todos se reportam a um gerente, a um vice-presidente e a um presidente maior. É simples. Então, Exu simplesmente é um termo humano designado para chamar uma divindade, né, de natureza negativa. Simplesmente assim. Falo de novo, negativo, sempre eu retomo. Negativo não é um negativo de ruim. Tá? Então, só que assim, ele precisa existir essa parte negativa. Ah, mas por que precisa existir? Porque nós somos assim. Eles só existem porque existe em nós o lado negativo. Como é que é tratado isso? Entenderam? Quando começou a codificação astral do ritual da Umbanda, olha, vejam bem, eu não estou dizendo quando começou a Umbanda, o livro não está falando isso. Não é quando começou lá com o Fernandino, lá, aqueles negócios lá, não. Quando começou a codificação astral do ritual da Umbanda. Há milênios, eu estou falando décadas, tá? Foram encontrados muitos pontos de forças naturais vazios e seus lados negativos. Então, quando começaram a fazer a codificação, começaram, né,
Começaram, imagino, deve ter começado, vamos fazer aqui, vamos fazer, tu vai atuar aqui, tu vai atuar ali, tu não sei o que, mas isso aqui, isso é um ponto negativo, a população, a humanidade, não sei o que, tal, né? Quem é que vai tratar disso? Como é que vamos tratar isso? Precisa de um outro jeito para tratar. É uma outra química, uma outra física, um outro negócio. Aí a solução foi criar os tronos regentes negativos. Já falamos de tronos, né? Aqui. Quem é que ocupa isso aí? Os magos de luz. E os Exus e dentro da sua hierarquia. Então criaram todo um esquema para tratar disso aí, volto a dizer. Muitos desses tronos foram deslocados em passado remoto da faixa celestial às esferas negativas, tá? E das missões do ritual da Umbanda Sagrada. E uma das missões do ritual da Umbanda Sagrada é reconduzi-la aos polos negativos dos pontos de forças da natureza. Todos eles localizados na faixa celestial. A faixa celestial é aquela faixa dual, né, que separa as esferas, né, de luz das que sem luz, ou da positiva da negativa, né, esse tipo de coisa. Então, muitas coisas neste arranjo, quando eles fizeram do ritual da Umbanda Sagrada, eles, à medida que tu vai criando uma hierarquia, alguma coisa, nem tudo tu cria do novo. Às vezes, tu chama um, né, que está num lugar para trabalhar ali. Por exemplo, você está volta à empresa. Você está criando a empresa, então você você criou um RH. Só tinha um financeiro, você criou um RH. Então você tem que contratar 10 pessoas. Então você contratou 7, mas tinha um ou outro do financeiro que era importante vir. Então você deslocou do financeiro para o RH. Então esses deslocamentos, isso acontece. Como já falamos aqui também, né, que muitos trabalhadores são trabalhadores de outras esferas que vão trabalhar no Umbanda, que vão trabalhar no budismo, que vão trabalhar na igreja, que vão trabalhar não sei onde, mesma coisa. Então, existe um movimento para ajustar tudo isso daí também, devolver os fulaninhos aonde estavam, assim por diante, né? Esse também é só que a gente não vê, mas é um dos objetivos também, né, do ritual da Umbanda Sagrada. Quem é que ordena? Quem é que diz, olha, tu é um Exu guardião? É um orixá. O livro nos traz também uma frase que eu achei bem importante trazer. Atuar no lado positivo da faixa celestial é compreensível, é tranquilo para alguém que ascendeu, diz o livro. Mas atuar no lado negativo, só mesmo os estoicos grandes magos conseguem. Tá? O que é estoico? Estoico, pessoa que não se deixa levar por crenças, paixão e sentimentos que são capazes de tirar a racionalidade de uma pessoa na hora de agir, como desejo, dor, medo e prazer. Legal, né? Um dia, então, ele continua dizendo o livro, eles renunciaram ao livre-arbítrio, né? Nem na introdução, quando eu falei, em favor da lei e da vida, e se tornaram, então, instrumentos, né, para servir a humanidade.
eles ocuparam, obviamente, todos têm que ocupar alguns pontos ao lado, né? Digamos assim, tu tem que ir de encontro, tu tem que ser aceito, tu tem que te assentar ao lado de algum orixá, né? Uma divindade maior. Assumir a sua natureza, ou seja, eu vou ir ao lado de Oxóssi, vamos supor, né? Então tu assume aquela natureza das matas, das ervas, das plantas, né? E deram início à formação das hierarquias cósmicas negativas que atuam na esquerda. Então, sempre que a gente fala, né, de Exu, a gente vai, e quando a gente fala de natureza, e quando a gente fala de qualquer coisa, nunca esquecer que a gente sempre está falando do lado cósmico. Então, natureza cósmica. Então, é sempre o lado negativo das coisas. Tá? Não esqueçam disso, né? Sempre temos o lado negativo e o lado positivo. Tá? E aí ele termina dizendo, né, que atua na esquerda, dentro. Aí se criou este na esquerda. Na verdade, o Exu atua na esquerda, na direita, em cima e embaixo. O Exu atua em tudo que é lugar. Tá? Assim como todos os orixás atuam em tudo que são lugares. Eles têm específicos, mas se tu é filho de um orixá, tu não é filho só de Oxalá, só de Oxóssi, tu é filho de todos. Tem um, né, que tu tem uma maior afinidade, mas todos, né, todos têm alguma coisa em ti, porque tu faz parte da dimensão. Eles estão nessa dimensão, é tudo uma coisa só, então não tem como tu sair, né? Tu dizer, não, isso aqui eu não sou, isso aqui ele não me influi. Claro que flui. Né? E aí se criou essa questão, em vez de falar negativo, se falou da esquerda. Então, sempre que vocês ouvirem assim, esses atuam na esquerda, então, para quem não sabia, já sabe que está falando de Exu, né? Não sei se vocês estão escutando agora que eu me dei conta, uma respiração, é a minha cadelinha que está roncando. Não sei se está pegando no áudio aí do vídeo, mas tudo bem. Com exceção das hierarquias naturais africanas, cedidas também temporariamente à Umbanda Sagrada pelos orixás ancestrais, todas as outras foram ocupadas por grandes magos. A hierarquia do seu tranca-ruas tem um mago, dirigente, e tem uma cor de uma pedra. Daqui a 1 ou 2 capítulos nós vamos falar sobre as pedras também. Então, o senhor Tranca-Ruas, o mago dirigente, é o grande mago da luz azul. O senhor Sete Montanhas é o grande mago da luz dourada. Tá? Mago dirigente, né? Novamente, ninguém precisa saber isso de cor, ninguém precisa saber, mas eu acho legal a gente entender que tem uma hierarquia, que ninguém faz nada por conta. Isso é importante. Isso é importante. Né? Não estamos assim, mas será que ele está fazendo isto por conta própria, por não sei o quê? Cara, se ele estiver fazendo por conta própria, tomara que ele acerte, porque ele vai responder pelas coisas que ele está fazendo. Mas ele não faz, posso ter certeza. Tá? Buenas. Um iniciado deve conhecer os mistérios que se relacionam indo até um ponto de força e se conectando com essa força. Por trás do nome simbólico Tranca-Ruas está um grande mago da luz azul, que nem foi falado, né? E que foi responsável por um momento, talvez anos, talvez décadas, né, da vida de milhões de espíritos humanos, né?
abandonados nas trevas por aqueles que evoluíram e ascenderam. E recusaram-se a voltar à esfera negativa para resgatar seus afins menos evoluídos. Isso é interessante, eu achei muito interessante essa frase, porque às vezes a gente evolui e ascende a alguns determinados patamares, né, alguns determinados degraus, e a gente, mas ainda eu imagino que a gente ainda deva sentir medo, né, quem evoluiu, né, de ter que voltar na esfera negativa para resgatar. Acho meio estranho, né, mas imagino que deva ter um porquê. Enfim, acontece o seguinte: alguns evoluíram dentro de padrões que ainda não conhecemos, e ele se refere a isso, né? Só que se negaram a voltar para fazer um trabalho pesado, né, de resgate, né? É isso que diz aqui. Então esses Exus, eles vêm, esses magos, eles vêm através da sua hierarquia fazer esse trabalho, né, de resgate dos excluídos, digamos assim, né, dos espíritos que a gente chama daqueles mais trevosos, né, daqueles, quando a gente fala trevoso, é daqueles em que a vaidade, em que o ego, em que a depressão, em que, sabe, tem, já faz parte do corpo, né? Então, este mago, né, que nós estamos falando, deixou seu posto e grau na sexta esfera ascendente, mais uma questão, né, de hierarquia, assentando-se à esquerda do Senhor Ogum, e deu início ao resgate de espíritos caídos devido ao negativismo que vivenciaram no plano material. Então é isso. Então é simples. É bem simples, né? Precisamos decorar, entender tudo isso? Não. O que precisamos fazer simplesmente é entender que os Exus foram aqueles que disseram assim, ó, eu aceito o trabalho de ir lá e resgatar aqueles que estão perdidos, de ir lá e resgatar aqueles que estão sofrendo. Ah, mas tem que se enfiar no meio, né, da M lá. Eu vou. Por isso, a eles o meu respeito. Entendeu? É isso. Muitas hierarquias ainda estão incompletas por obstáculos impostos a eles por religiões abstratas que vivem a chafurdar a Umbanda sagrada. Bom, daí ele dá uma estilingada em algumas coisas que talvez a gente pudesse fazer mais, né? E ainda não fizemos, porque realmente o bloqueio ou o crescimento da Umbanda, né, ainda é muito grande, né? Como é que a gente, como é que o livro termina isso assim? Ele termina dizendo assim, ó, continue sendo filhos de fé, continue zelando pela Umbanda, continue zelando por aquilo que vocês acreditam. E agora, das minhas palavras, se você está vendo isso daqui é de outra religião, continue zelando pela sua religião. Continue fortificando a sua fé. Acredite no seu Deus. E quando você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa, busque o conhecimento dentro de si, porque dentro de si está toda a bondade, está toda a pureza, né? Pode estar escondida lá, mas tu sabe o que é o certo. Se tu acredita no amor, definição de amor, de perdão, de paciência, é só você se inspirar nos grandes mestres da humanidade que passaram por aqui. E você terá a resposta daquela dúvida que você tinha. Simples assim. Ok?
Muito obrigado e até a próxima.